Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse vídeo, espero que você esteja bem. Nesse breve vídeo aqui eu vou explicar como que funciona a CFA. O que é CFA? Significa confluências automáticas, ok? Eu que dei esse nome por conta que antes eu chamava de confluência automática, eu resumi para a CFA. O que ela faz? Ela marca suporte e existência, tá? De forma automática, essas linhas cinzas. Marca Fibonacci aqui de forma automática, ó. Essa daqui, por exemplo, começou aqui embaixo, veio até aqui em cima. E essa Fibonacci, ela vai trazer regiões para mim aqui, que são possíveis regiões que eu posso fazer operações. Que são essas aqui, ó, 23, 38, 50, 61 e o 100%. Essas regiões aqui, elas são regiões que vão ter grandes chances de ter uma operação vitoriosa ali em cima delas. Porém, com confluências, que é a ideia da ferramenta, a gente consegue ter uma assertividade bem melhor, ok? Então, isso no mercado financeiro no geral, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, tinha uma região de suporte e resistência marcada aqui, uma região forte, e bem nessa região aqui a gente tinha uma confluência, que é justamente o nome da ferramenta. Que confluência seria essa no caso? Seria essa região forte aqui cinza, okay? Que é basicamente um suporte de resistência marcado aqui de forma automática, levando em consideração as interações que o gráfico ele teve lá atrás, ou seja, a gente não precisa necessariamente ir lá atrás para olhar, ele já meio que marca aqui para a gente, já mostra uma região que é forte. E se você observar aqui comigo, bem nessa região a gente tem uma confluência de uma região de Fibonacci, esse 61.8, mais essa região de suporte e resistência cinza aqui. Então, bem nesse ponto, ó, por exemplo, tinha muito mais chance da gente fazer uma operação vitoriosa do que fazendo aqui mais acima, enfim. E também aqui, ó, tinha acabado de formar esse topo aqui atrás também, que foi rompido aqui com força. Então, quando o preço retornasse aqui, já tinha boas chances da gente ter uma vitória, tá bom? E aí, além dessa região cinza aqui que ele marca, Fibonacci, ele também marca linhas de tendência de forma automática. Então, aqui nesse caso, por exemplo, ó, primeiro teve um topo aqui em cima, aí o preço desceu, deixou um topo mais abaixo, depois desceu, subiu de novo, deixou um topo ainda mais abaixo, certo? Então, aqui nesse ponto, ó, ela pega, marca a linha de tendência, e quando voltasse aqui no terceiro toque, a gente poderia pensar em fazer uma operação caso estivesse a favor do contexto da paridade, ok? Em todos os casos, inclusive esse daqui também, ok? Mas visualmente aqui dá para notar por algumas regiões aqui que a paridade ela tá legal e que dava assim para fazer uma operação nesse ponto. E além do suporte de resistência, Fibonacci, linha de tendência, a ferramenta ela também mostra aqui, ó, essas bolinhas amarelas que você tá vendo aqui na tela. Essa bolinha amarela aqui, por exemplo, ela anda, ok? Ou seja, conforme o preço ele vai se movendo, essa bolinha ela vai acompanhando o preço. E aí, quando aparece essa setinha aqui, ó, é que a gente tem um pouco mais de chance de ter uma vitória na paridade, ok? Inclusive nesse ponto aqui eu vou deixar ele descer só mais um pouquinho, mesmo que já tenha aparecido a setinha, para chegar pelo menos no 75% da Fibo. Que por mais que já tenha boa chance aí de respeitar, mas eu quero adicionar uma camada a mais. Por mais que deu vitória aqui nesse ponto, mas daria vitória, né, aqui para a próxima vela de 1 minuto, que é o tempo de expiração que eu uso no meu operacional. Por mais que daria vitória aqui, mas não é o ideal. Essa situação aí não estava tão boa. E tanto que não foi não seria nenhuma vitória tão tranquila assim. Então, para que serve essa bolinha amarela e essa setinha? Ela serve para dizer que está chegando próximo de uma região forte. E foi até o caso. O preço ele começou a se mover. Quanto mais ele foi se movendo, chegou um ponto que apareceu, além da bolinha amarela, também essa setinha. E é isso que mostra que está chegando próximo de uma região mais forte, né? E se ela se mover ainda mais, vai aparecer também esse solzinho preto aqui, ó, tá vendo? E aí ele mostra ainda mais que está numa região mais forte ainda para fazer a operação, beleza? Então, isso é uma confluência. Então, por exemplo, o preço ele vai se movendo. Aí, por exemplo, ele chega aqui nessa região, ó, só com a bolinha amarela. Ele chegou aqui só com a bolinha amarela, por exemplo. O que significa? Que tem menos chances de a gente ter uma vitória do que se o preço chegasse aqui já com a bolinha e a setinha. E que também tem menos chances ainda de dar vitória do que se chegasse com a bolinha, a setinha e o solzinho. Deu pra compreender? Então, isso aqui eu explico tudo certinho no curso, tá? A ideia não é explicar 100% o que acontece, mas resumidamente é isso, tá? Então a gente precisa fazer uma análise, aqui a gente viu que
como que funciona, né, basicamente, mas a gente precisa fazer uma análise na paridade para ver se o contexto está favorável para a gente fazer uma operação de compra ou de venda, para a gente ver se compensa mais buscar compras ou vendas na paridade, que dependendo de como a paridade está, pode ser melhor a gente priorizar uma coisa do que outra. Ó, tá chegando ali próximo de uma região bacana, no Euro JPY. Eu vou entrar para a próxima vela. Milzão. Ah, meu Deus. Tá dando esse delay do negócio ter que ativar ali. Pera aí. Como a conta é nova. Pronto. Agora eu ativei ali para quando clicar ele já aceitar e já ir. Então, ó, acabei de pegar uma operação aqui, né, com R$ 1.000. Essa região aqui, ela tá com a confluência de uma projeção de uma Fibonacci de 161.8. Tá mostrando aqui a setinha e a bolinha amarela. O contexto aqui ele tá favorável, ok? Tá numa região aqui com confluência, ó, no caso essa regiãozinha cinza, ok? Então aqui tudo tá indicando que tá bacana. Eu vou dar um zoom aqui, que tá bacana pra gente fazer a operação, certo? Esse é o segundo dia de operações aqui nessa conta, pelo menos. Eu tinha feito aqui, ó, 4-2. Essa primeira aqui tinha dado um delay, mas acontece assim mesmo. E é isso. Mais uma vitória. Tá lá. Então, ó, o que que acontece aqui, beleza? Essa ferramenta, ela poupa muito tempo de análise, porque eu abro aqui e já tá as coisas praticamente todas marcadas. Outra coisa, eu opero aqui em M1, é muito mais rápido, tá? Aparecem mais oportunidades, mas eu levo em consideração o contexto da paridade. Eu não marco só qualquer coisa aqui, qualquer fundo, qualquer Fibo e pego. Não, tem Fibonacci, inclusive, que a ferramenta vai marcar aqui e a gente não vai usar. E para saber isso é muito simples. Eu explico isso lá no curso, beleza? Eu não ensino de graça, eu levei um tempo, eu gastei um tempão para aprender. Eu quebrei muita cabeça, perdi muito dinheiro, fiquei depressivo, contou muito comigo para eu ensinar tudo de graça. Não, eu não ensino tudo de graça. Mas eu ensino algumas coisas lá no Instagram, por exemplo. Se você quiser me acompanhar lá, eu posto histórias, às vezes eu posto dicas, eu posto ideias de mindset. É quase como uma mentoria ali ao decorrer da semana, entendeu? Então eu garanto a você. E aí, se você quiser, me acompanha lá. É @Victor Rodeiro, tá até aqui, ó, o marketingzinho aqui, o nomezinho. @Victor Rodeiro, ok? Acompanha lá no Instagram, que lá eu vou postando coisas para quem é trader, sabe? Acompanhar lá é bem mais interessante do que você ficar acompanhando Carlinhos Maia ou essa galera aí que, enfim, falam coisas que talvez não vai te agregar muita coisa, né? É um puro entretenimento, não que seja errado ou ruim, mas não te agrega, entendeu? A real é essa. E é isso, tá? Chega lá e vamos crescer aí juntos, tá bom? Com relação à ferramenta aqui, é isso. É quando eu marco aqui, ó, quando eu coloco para outros tempos gráficos, ela também marca novas coisas. Então, por exemplo, eu tô na mesma paridade, ó. Agora eu coloquei em M5. Aí já marca uma outra Fibonacci, já mostra outras linhas de tendência, outras regiões fortes, levando em consideração as regiões de M5, né, aqui no caso. Então, para cima é nóis. Eu vou ver se eu ainda faço mais alguma operação aqui. E encerro.